envelhecimento é uma característica humana e também um direito assegurado por lei. Está lá no Estatuto do Idoso. No programa de hoje, vamos entender melhor que direitos são esses, também os avanços até aqui e a aplicabilidade da lei em defesa do idoso brasileiro. Não é nenhuma novidade para nós vermos pessoas com mais de 60 anos terem prioridade na fila do supermercado, bancos, pagarem meia entrada em atrações culturais, não pagarem pelo transporte público. Isso se tornou comum graças ao Estatuto do Idoso, reconhecido e implementado no país em 2003. Na verdade, tudo começou com a primeira Assembleia das Nações Unidas sobre o idoso, que foi em Viena. E lá se chegou a uma discussão, depois de uma discussão, que idoso é a pessoa com 60 anos de idade em países em desenvolvimento. Em países desenvolvidos, nós temos a idade de 65 anos. Então, o que acontece? O Brasil encontra-se na categoria de países em desenvolvimento. Por isso que idoso aqui para nós, e de acordo com a Lei 10.741 de 2003, é a pessoa com 60 anos de idade ou mais. Doutora Carla é uma das autoras do livro Comentários ao Estatuto do Idoso. A obra trata item por item de forma bem didática sobre esse importante instrumento de defesa de direitos e preservação da vida e dignidade das pessoas de idade igual ou superior a 60 anos. Mas para que um estatuto? Precisamos mesmo de um conjunto de leis que garantisse uma coisa que parece óbvia: cuidar dos nossos idosos? Infelizmente, sim. Violência, abandono e discriminação ainda impedem o bem-estar de muitas pessoas acima dos 60 anos. Mas, ao longo desses anos, será que tivemos avanços com o Estatuto do Idoso? Olha, Bianca, o Estatuto do Idoso, ele veio para ficar, né? A gente nunca pode dizer que a gente não pode aplicar uma lei, que a gente não reconhece uma lei. Nós temos até um velho jargão que é horroroso, né? Essa lei não pegou. Olha, eu vou falar que a lei do Estatuto do Idoso pegou. Se a gente tiver que falar na linguagem popular, o Estatuto do Idoso pegou esse microsistema, todo mundo reconhece, todo mundo quer, e todo mundo, assim, o nosso sonho de consumo, eu quero alcançar a idade para usar os direitos que eu tenho no Estatuto do Idoso. Mas a questão é a seguinte: nós precisamos, para implementar, disso mesmo, que as pessoas acreditem, que as pessoas busquem essa lei, porque só assim eu vou poder buscar junto ao judiciário e efetivar junto ao judiciário, junto à administração pública, junto ao Estado. E isso se faz por um conjunto de situações. Como assim? Eu tenho que ter o Estado, eu tenho que ter a sociedade, eu tenho que ter o cidadão. Mais do que tudo, eu também tenho que ter família. Só que o Estatuto do Idoso sozinho não adianta nada, né? Se eu não tiver incorporado por meio da cidadania, por meio de um Estado democrático de direito, né, que é o nosso Estado, fazer com que todas as leis, ou pelo menos parte dela, ou a grande maioria, caminhando paulatinamente, sejam implementadas, eu não vou falar que o Estatuto do Idoso vai caminhar sozinho. Leis não fazem milagres e não resolvem todos os problemas. Se isso fosse verdade, o Brasil seria o paraíso na Terra. Temos mais de 180 mil leis em vigência por aqui. O que de fato faz a diferença é o empenho social e do Estado em conhecer, aplicar e proteger as leis, para que estas sejam cumpridas e tenham efeito. Não posso fazer com que as pessoas, do dia para a noite, se falem: olha, agora nós temos uma lei, tudo está resolvido. Não, aí começa o trabalho.
Quando você não tem uma lei, você vai buscar o quê? Você vai buscar a efetivação por meio de um estudo, de uma formatação, para que eu chegue no momento adequado. Quando eu tenho uma lei, eu vou continuar esse trabalho e agora vendo a aplicação imediata ou minimamente a médio e longo prazo, que isso se torne uma constante na vida das pessoas, na vida em sociedade. Então, não posso falar que não, ele ajuda bastante. Hoje nós temos inúmeras denúncias e casos de pessoas que maltratam idosos. Nós temos implementação por meio de um CNJ, né, que fala, o Conselho Nacional de Justiça, inclusive tem uma cartilha para ensinar esses direitos dos idosos de uma forma palatável para os idosos. Você acessa o site. Nós temos um tratamento disforme, porque de uma forma globalizada, e aí fala nas questões da saúde, nas questões dos direitos sociais, nas questões de família. Então, tudo isso é gradativo, né? Dentro de um processo de implementação legislativa, de um Estado social, isso muitas das vezes não significa nada, né? Nós precisamos cada vez mais incorporar a legislação. Mesmo aqueles idosos que não querem se fazer do direito do Estatuto, estes também têm o dever de protegê-lo e defendê-lo. José Divino tem 72 anos. Mesmo aposentado, trabalha. Segundo ele, além do dinheiro, isso lhe traz utilidade. Foi vítima de preconceito algumas vezes devido à idade, mas sempre encarou com bom humor. Ser chamado de idoso pela primeira vez lhe causou um certo espanto. Olha, foi interessante. Eu subi no ônibus e uma senhora mais jovem levantou e falou: não, faz favor, senhor, pode sentar. Eu fiquei espantado, porque ele falou: nossa, tem lugar para mim. Eu fiquei espantado, né? Outra coisa também é na escola. Eu gosto da aula, dando aula, os alunos chamando de tio. Ele falou: tio, não, vou. Nossa, aí caiu a fichinha. Eu falei: nossa, você vê seu avô. Não, eu olho para aquilo, vejo um velhinho, dá vontade de levantar e ceder o lugar para outra pessoa. Eu sento ali porque está ali reservado, não tem ninguém e tal. Mas se eu vejo outra pessoa idosa entrando, eu levanto e dou para ele. Realmente, isso é normal. A turma falou: não, pode ficar. Você falou: não, por favor, senhora, senta aqui. Eu estou cansado, quero crescer um pouquinho na hora, dar risada. Às vezes mais jovens do que eu, mas eu cedo do lugar. Tudo no bom humor, não, sem problema, sem estresse. Então, isso não faz diferença, né? Então, é mais intimidade, né? Eu acho que fica mais íntimo. Então, sem problema. Para mim foi normal. Continuo trabalhando normalmente, sem problema, né? O senhor hoje, com 70 anos, trabalha? Trabalho, faço bastante serviço voluntário, né? Sempre gostei de fazer, não sabia porquê, mas agora eu sei o porquê, né? E faço mais serviço voluntário. Olha, o trabalho, além de monetariamente, lógico, né? Uma duas mãos, é ser útil, realmente é ser útil. A falar, mas você pode sábado, domingo descansar? Não, eu quero ser útil o tempo todo. Então o trabalho é ser útil. Então eu amo o que eu faço, realmente amo. Amo ser corretor, amo dar aula, amo fazer serviço voluntário, eu amo o que eu faço. E isso é importante, você amar o que faz. Porque se você não amar, na primeira trombada, na primeira tropeço que você vê, você fala: não sou disso mesmo. O senhor já sofreu preconceito porque era demais idade? Algumas pessoas sim, mas eu nem dei pelota. Entende? Então eu fiz de conta que não ouvi nada. Que não vai levar a nada você discutir com uma pessoa. Uma pessoa cega, você falar para a pessoa, falar que não está vendo o sol, se falar que o sol está ali, então não adianta você discutir, porque ela não está vendo, né?
O idoso goza de todos os direitos fundamentais inerentes à pessoa humana, sem prejuízo da proteção integral de que trata esta lei. É garantido todas as oportunidades e facilidades para a preservação de sua saúde física e mental, seu aperfeiçoamento moral, intelectual, espiritual e social em condições de liberdade e dignidade. E liberdade, segundo a poetisa Cecília Meirelles, é sonho antigo que todo ser humano alimenta. Ninguém explica e ninguém entende. Para o Estatuto, liberdade representa efetivamente uma ideia de significados diversos, seja no sentido positivo de autorrealização ou negativo de não interferência. O que é indiscutível são os direitos fundamentais da pessoa idosa. Ele tem direito de transitar território nacional e dentro, né, com certas não regalias, mas utilizando-se do direito, né, até do transporte gratuito, desde que ele comprove, desde que esteja dentro do percentual de vagas destinadas. Então ele tem direito a isso. Ele tem direito a participar de eventos culturais, pagando metade do valor do que seria o ingresso, né, normal. Ele tem direito a estar inserido dentro de um contexto de direito educacional, então ele tem direito à educação. Ele hoje não é mais considerado um incapaz pelo artigo 3º do Código Civil, só porque ele tem vontade ou ele deseja formar novos relacionamentos. Então isso é uma conquista, né? Porque até então, quando um idoso tinha encontrado uma outra pessoa para reconstituir, né, a sua vida familiar, sua vida amorosa, geralmente se ele tivesse filhos anteriores, os filhos diriam que ele estava senil e o interditavam. Então hoje já é uma conquista, né? Isso não é motivo, né? Ele precisa realmente provar que ele não tem condição de gerência do patrimônio, e aí por causas mesmo de doenças ou outra questão, mas que isso pode incapacitar qualquer ser humano, né? A medida da incapacidade é em qualquer momento da vida. Várias situações, né? Ele tem questão do benefício da prestação continuada, quando ele não tem nenhuma renda, ele não consegue suportar suas despesas, ele não tem nenhuma renda, ele pode pedir o benefício da prestação continuada, que é o chamado LOAS, que é na Previdência Social, na assistência social. Por quê? Olha, eu não tenho ninguém por mim, eu preciso, a minha renda familiar é muito baixa, menos de 1/4 de salário mínimo, e eu comprovando isso, eu tenho direito ao benefício da prestação continuada. É um benefício de ordem social, mas que não tem o 13º salário. Você ganha as parcelas mensais para sua sobrevivência. Ele tem direito à habitação, ele tem direito de prioridade, né, como eu já disse, né, no embarque, não só em aeroportos, mas em todos os locais, né, ele tem direito a essa prioridade, esse tratamento. Em questões processuais, ele tem direito a uma tramitação do seu processo de forma especial. Basta que ele comprove que ele tem 60 anos ou mais. Então ele apresenta o RG e ele pede uma tramitação prioritária. Não que isto signifique que o processo dele vai passar na frente de todos os outros. Mas, né, tem que ser olhado com certa parcimônia. E todo mundo hoje faz questão. Não, mas eu tenho 60 anos, dá para pedir para o juiz? Mas esses direitos fundamentais só serão direitos mesmo se deveres forem cumpridos antes da fase da velhice. Mas também parte desses desafios tem que ser construídos pela população jovem. Por quê? Porque a partir dos 30 anos nós começamos o processo de envelhecimento biológico, se não o físico, porque sentimos que estamos de repente 30, né? Mas nós precisamos começar a construir o nosso futuro. Grande parte dos problemas que a gente vê hoje é porque esse idoso não teve a oportunidade, ou não teve a previsibilidade de construir o seu futuro. Ou se construiu,
o dilapidou de alguma forma por uma questão familiar que sempre acontece. Então, um filho, uma nora, uma situação desajustada, um irmão fez com que ele perdesse aquilo que ele havia conquistado e que daria, de certa forma, um suporte, uma previsão, uma provisão para que ele suportasse ou pudesse arcar de forma digna. Não é suportar, né? Porque ninguém quer morrer cedo, né? Todo mundo quer o elixir da vida eterna. Tratar a pessoa idosa de forma injusta ou desigual, criando empecilhos ou dificuldades a esses direitos fundamentais, é crime. E a pena prevista é de 6 meses a 1 ano de reclusão e multa. Sim, é inquestionável as conquistas da população idosa brasileira após a implementação do Estatuto do Idoso. Mas fico pensando, do que adianta filas prioritárias, assentos reservados, transporte público garantido, sem o respeito genuíno? Aquele onde paramos para ouvir, para entender, para se colocar no lugar do outro, mesmo quando o pedido é fora dos padrões. Como, por exemplo, morar em um asilo. Esse foi o pedido de Dona Bem-vinda. Era sonho meu, porque aí eu não tinha onde morar, mas era morar sozinha, e eu estava morando sozinha, e estava fazendo mal para mim, fiquei doente. Foi quando eu fiquei doente que eu apelei para vir para cá. Vim num asilo, ao qual eu não sei, eu vim num asilo. Aí a Marisa pegou e falou, vem morar comigo. Eu falei, não vou morar com você não. Marisa é uma filha adotiva minha. Eu falei, Marisa, eu não vou morar com ninguém. Eu já não morei com meu filho, eu não quero morar com ninguém, atrapalhar ninguém. Eu quero ir para um asilo, quero que vocês arrumem um asilo para mim. E eles vieram aqui, procurar um asilo e vieram diretamente aqui. Arrumaram tudo aqui, conheceram o asilo. Chegou em casa e falou para mim, pronto, mãezinha, já consegui o asilo para você. Desmanchei todos os móveis, dei tudo, fez como Jesus Cristo fez. Dei tudo, móveis, tudo, deixei a casa vazia, trouxe a roupa e vim. E aqui... E os seus filhos? Como é que meus filhos estão um faleceu, o primeiro. E o segundo mora em Petrópolis, que a minha nora mora em Petrópolis. Mas o que eles acharam dessa sua decisão? Eu falei, não quero que vocês achem nada. Eu estou aqui, estou bem, está tudo muito bem, tenho tudo, não me falta nada. Vocês fiquem tranquilos, eu quero vocês bem. Vocês estando bem, eu estou bem. Porque notícia má é a primeira que corre. Quando não correr essa, não precisa se preocupar comigo. Cuida de vocês, cuida dos seus filhos e deixa eu tranquila. E é o que acontece comigo, com eles. Eles telefonam para mim tranquilamente, a gente conversa por telefone. E eu moro aqui há 10 anos, já que faz que eu estou aqui. Já comecei a trabalhar ali na cozinha, da cozinha fui para a lavanderia, da lavanderia fui parar no portão. Fiquei 3 anos no portão. E não tinha tristeza, porque as pessoas que eu recebia me faziam feliz. Era a alegria que eu tinha de receber todo mundo de braço aberto. Aqui você se sentiu útil? Útil. Aqui eu senti útil. E eu recebia, como eu recebo você sorrindo e abraçando todo mundo, eu fazia tudo isso para que se dava a mão para eles e levava para dentro do escritório, aonde eles queriam ir, com quem queria falar. Tudo direitinho, porque eu não me sinto velha até agora. Por isso que eu vejo os velhos, sinto pena. Tenho pena deles por causa que sofrem. Falta de família, de gente perto, então eu estou sempre por perto, carinhando, beijando, abraçando, porque eu sei que está faltando alguém. Eu fui adotada, sabe? Eu fui adotiva, filha adotiva. E eu trabalhei muito desde criança. Era uma fazenda, eu trabalhei desde criança. Então eu aprendi a conviver com idosos. E eu aprendi a viver calma, ser calma. E eu sou calma, sou tranquila, não gosto muito de muita conversa.
entende? Falo pouco, mas dou bastante risada porque agrado as pessoas que chegam. E no portão eu recebia com todo carinho todo mundo e eles me adoram, e até hoje eles me adoram. E é isso que eu sou, é isso que me faz bem. Fiz tudo que podia uma mulher fazer, eu fiz. Uma dona de casa, uma mãe e pai ao mesmo tempo, cumpri direitinho minha missão sobre isso. Eu tenho meu coração limpo, perfeito, não tenho queixa de nada, não devo nada, culpa a alguém, pedi perdão a Deus, então não tenho culpa, não sou mulher que sinto culpada de alguma coisa, não. Eu me sinto feliz. Não existe outro caminho para a solidariedade humana senão o do respeito à dignidade individual. Em casos de denúncias a maus tratos, violência ou discriminação, está à disposição o Disque 100. Mas há também outros meios para os idosos procurarem ajuda. São várias as frentes, né? Se for um idoso que tenha uma necessidade, não tenha condições financeiras, ele pode se socorrer à Defensoria Pública, que está em todos os estados. Se for questões de ordem, se ele não tiver condição financeira, atender os requisitos, e for uma questão de ordem federal, ele tem a Defensoria Pública da União. Nos outros, ele tem a Defensoria Pública dos estados. Se for alguma questão de maus tratos, uma questão que seja bem elementar assim, ou até mesmo de uma instituição de longa permanência que não tem os devidos tratos, ele pode se socorrer ao Ministério Público. Tem promotores especializados em idosos. Se ele for uma pessoa que tem uma certa condição, queira fazer-se valer de seus direitos, ou tenha algum questionamento, tenha alguma necessidade especial, nós temos dentro do direito, nas sub-áreas, o direito da família e das sucessões. E dentro do direito de família, do profissional especializado em direito de família, nós temos a especificidade do direito do idoso. Então, hoje, né, quando você vai tratar de uma questão de família e sucessões, ou até mesmo de uma questão contratual, você tem que conhecer o microsistema Estatuto do Idoso, porque ele é aplicável em todas as situações, né? Ele transpassa todo o Código Civil, e o idoso, ele sentindo qualquer necessidade, ele pode buscar também o primeiro auxílio sempre, né? É dentro de uma delegacia. Tem estados que nós temos delegacias especializadas em idosos, microsistemas, idoso, consumidor, criança e adolescente. Então ele nunca vai estar sozinho. E a sociedade também, mesmo um vizinho, uma pessoa que tenha contato e tenha conhecimento da situação do idoso, ela mesma pode fazer. Porque a obrigação está lá escrita na Constituição. Família, comunidade, sociedade e Estado. Então, não tem como fugir. Se eu verificar uma situação dessa de necessidade e eu não tomar nenhuma providência, nem só como ser humano, mas eu sou negligente, eu estou negligenciando. E é uma solidariedade, o princípio da solidariedade. E esse é um princípio que vai muito além de artigos, parágrafos, de leis. Quanto nos custa socialmente o rompimento dos laços afetivos e do cuidado com o próximo. Dizem o seguinte, né? Segundo os ditados populares, uma mãe cuida de 10 filhos, mas 10 filhos às vezes não são um número suficiente para cuidar de um pai ou de uma mãe. Isso tem a ver com solidariedade familiar, isso tem a ver com educação, isso tem a ver com formas de enxergar a vida. É até muito mais um conteúdo ético, um conteúdo filosófico, de certa forma, do que uma lei implementada. E se a lei chegou a este momento, é porque muitas situações tristes aconteceram no passado. E não é porque ela está aqui posta que não acontece mais. E para se chegar a um tempo desse, é uma coisa um tanto quanto triste mesmo. Não tem outra palavra para falar.
mas isso tem a ver com o esgarçamento das relações familiares. Isso tem a ver com o hedonismo. O hedonismo no sentido, eu só quero sentir o meu prazer, o meu umbigo, a minha felicidade. Não importa o que você foi no passado. Eu hoje estou feliz e é o que me basta. Então essas situações, elas têm que mudar na medida em que eu tiver uma consciência, de que eu tiver um fortalecimento dos vínculos e das relações familiares. As relações paterno-filiais, elas têm se dissolvido e daí o idoso também fica numa situação inconstante. Porque, eu fui abandonado no passado, enfim, acha-se muletas para todos sempre. Mas não é uma situação de abandono no passado que faz com que você se isente da obrigação de prestar alimentos. Isso é uma coisa que também tem que deixar claro, isso não é um motivo de isenção. Porque o idoso hoje ele perpassa por várias situações, mas ele tem que tomar cuidado, ele precisa prever, ele precisa começar a prever como vai ser a vida dele. Ele precisa fazer planejamento. Como eu vou viver? Quando eu tirar o meu pé do acelerador, que eu não vou ter forças para trabalhar, o tanto que eu trabalho. A validação do Estatuto do Idoso é um enorme desafio, pois exige a nossa participação social, que é um elemento decisivo para que tudo que está escrito no texto seja devidamente cumprido e também para evitar que o retrocesso nos alcance.